Tem duas doenças que definem as emergências brasileiras: acidentes automobilísticos e infarto. Elas definem tanto que muitos serviços grandes são divididos entre emergências cirúrgicas, com a principal sendo o trauma, e as emergências clínicas, com a principal sendo o infarto. Não à toa, alguns serviços, inclusive, têm pronto-socorro cardiológico ou um cardiologista de plantão, porque infarto bota medo, infarto mata, e infarto está intimamente ligado ao eletrocardiograma. Esse exame que está disponível em todo lugar, muito por causa do infarto, e que muita gente tem medo de não saber interpretar. O maior medo do recém-formado, depois de não saber entubar, talvez seja não saber ler um eletro e deixar um infarto passar. O problema é que mesmo lendo bem o eletro, a gente deixa o infarto passar. E não é pouco não. Mas vamos falar disso mais para frente. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho do atendimento de emergência no infarto e de um problemaço que é a leitura do eletro e o que ele está querendo nos dizer. Afinal de contas, supra de ST no eletro deveria ser a coisa mais importante? E antes da vinheta, eu quero te falar uma coisa. Para você, médico ou médica, estudante, enfermeiro ou profissional de saúde que está ouvindo isso, essa aula vai bater de frente com muitos dos ensinos tradicionais sobre infarto, mas com certeza está alinhada com os ensinos mais atualizados. Então, bora de vinheta. A primeira coisa que a gente tem que entender no atendimento da suspeita do infarto é justamente suspeitar quem está infartando. Aqui é o primeiro choque com o ensino tradicional. Você já ouviu falar de dor típica e dor atípica de infarto, né? Você já atendeu um paciente com dor torácica e tentou entender se aquela dor era típica ou atípica? Você já parou para pensar de onde que isso veio? A medicina de antigamente, quando eu digo antigamente, não é 1800, é década de 60, 70 e 80. Essa medicina gerou muitos nomes que tinham uma metodologia extremamente falha, mas eram nomes que pegavam. Dor típica e atípica foram um desses nomes, mas a gente tem que superar eles. O estudo que consagrou essa história de dor típica e atípica é de 1979, no qual os autores Diamond e Forrester tentaram correlacionar as características da dor com presença de doença coronariana. Daí, no artigo, eles trazem três características da dor para serem avaliadas: localização e qualidade, né? Perguntando se a dor é retroesternal, em aperto, em queimação. Fatores desencadeantes, né? Estresse e esforço físico. Fatores que melhoram a dor, nitrato ou repouso. Uma dor que tivesse todos os critérios é dor típica. Uma dor com dois critérios é dita atípica. E uma dor com apenas um ou nenhum critério é dita não anginosa. Mas é interessante a gente refletir, né? Uma dor retroesternal em aperto que melhora com repouso ou nitrato e não tem relação com estresse e repouso, só tem dois de três critérios. Mas parece ser bem típica, né? E uma dor que por si só surge no esforço também faz a gente pensar em doença coronariana. Daí, olha só que interessante. Quando foram investigar mais a fundo, perceberam que os pacientes que tinham dores chamadas de não anginosas, cerca de 16% tinha doença coronariana no cateterismo. Dos pacientes com dor atípica, cerca de 50% tinha doença coronariana. É muita coisa. E quase 90% dos pacientes com dor típica tinham doença coronariana. Foca aqui nos 16% com dor não anginosa e 50% com dor atípica que tinham doença coronariana. É muita coisa. Pensa aqui, são pacientes que, em outras palavras, podemos falar que estavam infartando, mas que a forma na qual a dor é encarada pode atrasar o diagnóstico, ou pior, nem chegar a dar o diagnóstico. Cognitivamente falando, e se colocando numa emergência ou numa UPA superlotada, se você está de frente para uma dor torácica dita não anginosa, ou uma dor torácica dita atípica, você concorda que parece que é menos pior do que uma dor típica? E que num cenário de superlotação, talvez isso te influencie a dar menos bola para esses pacientes não típicos? Mas a verdade é que não é pior. Pode ser infarto.
Isso me lembra até aquele áudio durante a pandemia da moça falando: "Graças a Deus não é Covid, é só dengue hemorrágica", é tipo isso, né, graças a Deus não é dor típica, é só dor atípica. Mas enfim, hoje a gente tem estudos mais recentes, como o estudo de 2019, que mostrou que, de acordo com a faixa etária da pessoa, quanto mais idosos são os pacientes, a dor atípica pode ter maior prevalência de dor coronariana obstrutiva, ou seja, de coronária fechada, do que pacientes com sintomas típicos. E esses sintomas também são mais estudados em homens. Então, a dor típica também nos faz errar mais em mulheres. Então, qual que é a mensagem aqui? Toda dor torácica merece ser avaliada como infarto. É óbvio que sinais como dor pleurítica, aquela que piora com inspiração, dor associada a sintomas de refluxo, dor que piora ou ocorre com movimentação ou palpação, tem menos chance de ser infarto. Mas quando você for examinar e tirar a história de um paciente com dor torácica, tem que partir do princípio que é grave e tentar confirmar ou excluir essa gravidade. Por exemplo, se o paciente fala que a dor é ventilatório dependente, beleza, pode ser que não seja infarto, mas não exclui. Se o paciente fala que a dor é retroesternal em aperto, que piora com o esforço, aí sim, o alerta laranja agora é vermelho. Mas nenhum dos dois está fora do risco de ser infarto ou de não ser. Não à toa, a Diretriz Brasileira de Atendimento à Dor Torácica na Unidade de Emergência de 2025 coloca como critério para abertura de protocolos de dor torácica qualquer dor atual entre a cicatriz umbilical e a mandíbula, ou qualquer dor torácica que tenha durado mais de 10 minutos. Sim, eu sei, é extremamente abrangente, mas a ideia é que a gente está procurando uma doença que mata. Não é tipo um paciente com uma gripe que teve um primeiro atendimento que deixaram passar o diagnóstico e 2 dias depois ele volta para atendimento. O paciente da suspeita de infarto ele pode não ter nem 2 dias, talvez nem 2 horas. E aí, óbvio, depois de aberto o protocolo, é a avaliação médica que ajuda a refinar melhor a suspeita para avaliar se o paciente tem dispneia, sudorese, choque cardiogênico ou se já tem histórico que aumenta o risco, como idade avançada, diabetes, doença cardiovascular conhecida e por aí vai. Mas é óbvio que a gente não pode deixar de lado uma coisa gritante. Vai ter muito diagnóstico de dor torácica que não é infarto. E o que, que pode ser? Muita coisa. Tipo, muita coisa mesmo. Deixa eu contar para vocês. Eu era coordenador de um pronto-socorro, né? A gente tinha protocolo de dor torácica. Muitos protocolos eram abertos por dia. A causa mais comum de dor torácica que a gente via era o quê? Ansiedade. E o que, que vai te dar essa resposta? Se a dor é de ansiedade ou outra coisa? Anamnese, exame físico e eletrocardiograma. Outra causa comum de abertura de dor torácica, de protocolo de dor torácica, era paciente com pneumonia ou gripe que estavam tossindo muito, e aí a queixa que levava eles no pronto-socorro era a dor no peito. Mas era uma dor que era por conta da tosse. E outra queixa muito comum era dor que, obviamente, era de causas de refluxo, por exemplo. Tá errada a enfermagem da triagem em abrir protocolo de dor torácica nesses casos? Não. E as enfermeiras já falavam até: olha, doutor, eu abri esse protocolo, mas eu acho que não é infarto. E tudo bem, é o médico que tem que atender e fechar o protocolo se for o caso. Mas uma ou outra vez, aquela dor torácica que todo mundo achava que era ansiedade, acaba virando, na verdade, um infarto, ou pior, uma dissecção de aorta. Protocolo é para ser aberto, depois fecha. Mas tudo bem, ansiedade, pneumonia são diagnósticos que podem causar dor torácica, mas a história da doença é totalmente diferente do infarto, na maioria das vezes. Mas existem outras dores torácicas que podem ser fatais, e não só fatais, como tempo dependentes. Ou seja, a gente precisa se preocupar e logo, porque tem pouco tempo para a gente resolver esse problema. Quanto mais tempo passar, pior é. Eu lembro na faculdade da gente decorar as 5 causas mais perigosas de dor torácica no pronto-socorro: infarto, TEP, síndrome aórtica aguda, pneumotórax e rotura esofágica. Gente, vamos tirar a rotura esofágica da frente logo de cara. Na moral, assim, a incidência relatada é de 3 em cada 1 milhão. Eu tive professor de cirurgia na minha faculdade
que eu acho que ele já devia ter uns 70 e poucos anos quando era meu professor, era um dos cirurgiões mais velhos de lá. E ele só tinha visto 2 roturas esofágicas na vida dele. É um diagnóstico que vai acabar sendo feito junto com uma história de vômitos forçados em pacientes etilistas ou pacientes que passaram por procedimento, tipo endoscopia ou cirurgias esofágicas, ou até mesmo a complicação grave de uma intubação esofágica. TEP e pneumotórax têm características de serem dores pleuríticas. Sobre TEP, eu vou sugerir que você ouça o episódio de TEP do podcast, é o episódio 23. Pneumotórax pode ser uma ocorrência espontânea e benigna, principalmente em pacientes longilíneos. O que coloca a vida em risco mesmo é o pneumotórax hipertensivo, e nesse caso, o paciente vai estar em choque, choque obstrutivo, mas é mais comum acontecer no contexto de trauma ou perfurações por conta de procedimentos, tipo intubação ou passagem de acesso venoso central. E quem ajuda a gente aqui pra caramba é o nosso ultrassom à beira-leito. Já falamos da importância do ultrassom à beira-leito no episódio 19, mas já dá para tirar a dúvida se é ou não é pneumotórax com exame físico potencializado pelo ultrassom. Síndrome aórtica aguda é a doença mais tensa aqui. Isso porque o tratamento da síndrome aórtica aguda vai contra o tratamento do infarto. E o tratamento do infarto tem que ser o mais rápido possível, e o da síndrome aórtica aguda também. Dissecção de aorta Stanford A pode ter uma mortalidade de até 50% em 48 horas. É muito alto. Aqui, a gente tem que explorar o exame físico para fazer essa diferenciação, até porque dissecção da aorta pode dar alterações inespecíficas no eletro. O que é um clássico é a diferença de pulso ou a diferença de pressão entre os membros. Na dissecção de Stanford A, essa diferença é principalmente entre o membro superior esquerdo e o direito. E assim, não é uma variação pequena, como por exemplo o membro esquerdo dá 113 por 73 e o direito 120 por 76. As referências falam de diferenças entre 15 e 30 milímetros de mercúrio, pelo menos. Então seria um braço dando 110 de sistólica e outro dando 125. Eu recomendo sempre repetir. E tem a questão da dor torácica que irradia para as costas ou que já é nas costas mesmo. E dizem que a característica da dor é como se estivesse rasgando a pessoa por dentro. Também vamos ter a possibilidade de achar um supraórtico diastólico. E existe um sinal muito característico que, apesar de raro, ele pode acontecer, que acontece na dissecção de aorta, que é a dor torácica ou dorsal associada a déficit motor e ou sensitivo bilateral nos membros inferiores. Isso porque a dissecção de aorta pode pegar vasos que irrigam a medula e causar o déficit. Agora, eu vou cometer o maior crime da medicina baseada em evidências e falar da minha experiência pessoal. O que me chamou muita atenção nos casos de dissecção de aorta que eu atendi foi a dor incontrolável e insuportável. Coisa que parecia de filme mesmo, sabe? Os pacientes gritando como se estivessem mesmo morrendo, como se literalmente estivessem rasgando essas pessoas por dentro. E a questão da diferença de pressão, eu nunca vi essa diferença pouca de 15 milímetros de mercúrio entre os dois braços, né? Era sempre algo alto de pelo menos 30 milímetros de mercúrio de diferença. Mas o episódio que a gente está aqui é de infarto e a gente está aqui para trazer critérios que possam te ajudar a diferenciar as dores, né? A dor do infarto, a dor da síndrome aórtica aguda. Uma coisa que pode te ajudar a pensar em dissecção de aorta é o score ADDRS. E a validação desse score incluiu pacientes brasileiros. Depois procura por esse score. A questão da diferenciação entre dissecção de aorta e infarto é importante porque o que você faz logo de cara na suspeita de infarto é antiplaquetário, AS, clopidogrel e até mesmo anticoagular. Não pode fazer AS, clopidogrel e anticoagulação na dissecção. Se você fizer isso, você piora tudo. E aí é uma desgraça. Então, gente, levantada a suspeita de infarto, enquanto se faz a anamnese, tem que já estar rolando o eletrocardiograma, beleza? E agora a gente vai quebrar a cabeça aqui um pouco. Porque aqui a gente vai confrontar o dogma do infarto com e sem supra. A pergunta principal que a gente tem que saber numa suspeita de infarto é: esse paciente tem oclusão coronária aguda? OCA para os mais íntimos, né? Oclusão coronária aguda, OCA. Porque a oclusão coronária é o que a gente quer tratar, certo?
Ter oclusão significa que eu tenho que desocluir, trombolizar, fazer angioplastia. Tudo certo até aqui, né? Então, vamos primeiro olhar para as duas outras doenças que aparecem na emergência, que têm oclusão de vaso e que a gente tromboliza. Numa paciente com suspeita de AVC, eu vejo sinais e sintomas e mando para tomografia. O que é que eu quero ver na tomografia? Eu quero ver primeiro se tem ou não sangramento. Se tiver sangramento, o caminho que eu sigo é um. Se não tiver sangramento e o paciente tiver sinais e sintomas de AVC, assim como talvez um NIH maior que 4, mesmo não tendo evidência de isquemia na tomografia, porque a isquemia pode demorar mais de 24 horas para aparecer, eu trombolizo se estiver dentro da janela de 4 horas e meia. Ou seja, eu trato os sinais e sintomas de oclusão de vasos cerebrais, eu não trato a tomografia. No TEP, a história é parecida. Se eu tenho uma suspeita de TEP, eu mando para a angiotomografia, o exame padrão ouro. Se a angiotomografia me mostra a oclusão de artérias pulmonares, eu trato, eu trombolizo. Se a angiotomografia não tem oclusão, não é TEP, não trata. Agora, se eu tenho um paciente com suspeita de TEP, dedímero alto, só que está muito instável para levar para a tomografia, a maioria das diretrizes te orienta a trombolizar, mesmo sem a imagem. Se a suspeita de oclusão de vaso é alta, você trata a suposta oclusão pelo risco-benefício. Agora imagina o seguinte, chega na sua emergência, no interior do Maranhão, sei lá, num lugar onde está longe de qualquer sala de cateterismo. Chega seu João, 60 anos, hipertenso, diabético, tabagista ativo. Estava trabalhando na roça quando começou a sentir uma dor intensa no peito, em queimação, com sudorese, irradiação para a mandíbula, e está chocado, a princípio um choque cardiogênico, com 85/55 de pressão, taquicárdico. Você faz eletro e ele está normal, não tem supra de ST em lugar nenhum, mas você tem a sorte de ter um ultrassom à sua disposição e já faz ali a beira-leito. Não tem pneumotórax, deu para você ver a aorta e não achou sinais de dissecção, não tem tamponamento cardíaco, não tem sobrecarga de câmaras direitas, nem trombos. O que você, na verdade, vê é uma discinesia de parede inferior. Tem cara de infarto, focinho de infarto, cheiro de infarto, fala que nem infarto, mas não tem supra. Tromboliza ou não? Afinal, você trata infarto, ou melhor, você trata oclusão coronária aguda ou você trata supra? Expandindo essa pergunta, supra de ST significa oclusão coronária aguda? Vamos voltar no tempo, assim como a gente fez com a questão da dor típica e atípica. Antes de existir a trombólise, não tinha muito o que se fazer no infarto. O que acontecia quando chegava um paciente com suspeita de infarto é dar o suporte, dar antiplaquetário, anticoagular, fazer vasodilatador e esperar. E o eletro dava uma outra definição para o paciente. Você lembra de ter visto na faculdade onda Q patológica? Pois é, os pacientes que não morriam de infarto eram divididos em dois grupos, o infarto com e infarto sem onda Q. Os pacientes que desenvolviam onda Q patológica normalmente tinham uma mortalidade maior. Os que não desenvolviam onda Q patológica tinham uma sobrevida melhor, infarto com e sem Q. Tudo bem até aí? Então, quando entramos na era dos trombolíticos, com a streptokinase, precisávamos responder a uma pergunta. Trombólise funciona? Bem, vários estudos randomizados começaram a testar a hipótese de que trombólise era melhor do que o placebo. Randomizaram várias pessoas que chegavam com suspeita de infarto para receber placebo ou trombólise. Só que, lembra que o infarto era dividido em com Q e sem Q? E lembra que esse é um diagnóstico posterior ao infarto, feito naqueles pacientes que sobreviveram ao infarto? Então, você consegue perceber que a randomização dos pacientes que recebiam trombolítico ou não era feita através de supra? Era feito baseado nos sintomas? Assim como no AVC, a randomização se baseava nos sintomas e também em achados de eletro variados, que por acaso alguns envolviam supra. E aí, em 1994, saiu a meta-análise do grupo FTT, Fibrinolytic Therapy Trialists.
Se não me engano, era uma meta-análise que envolvia 9 estudos randomizados de trombólise com um total de cerca de 60 mil pacientes. O NNT foi de 56, ou seja, trombólise salvava muitas vidas. Era melhor do que placebo. Mas veja o seguinte, quando você tem um número muito grande de pacientes, faz sentido você fazer uma análise de subgrupo para ver, dentro desse grupão de pacientes, quais os grupinhos que têm maior benefício. E aí, olharam, por um lado, para pacientes com supra e, por outro lado, para pacientes com infra e eletronormal. O que essa análise de subgrupo revelou é que o NNT do grupo do infarto com supra era de 42 e que no grupo do infra ou normal não teve dano nem benefício, mas não houve nenhum outro aprofundamento nessa análise de subgrupo. E para além disso, dos 9 trials, só 4 usaram critério de eletro para trombolizar, e as definições de supra eram variadas. Não só eram variadas, como no grupo do supra se encontravam diversos supras que hoje consideramos benignos, como supra de repolarização precoce ou de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Mas aí estava anunciado o nascimento da era do infarto sem supra e com supra. É por conta dessa análise de subgrupo que a gente divide o infarto em com e sem supra e tromboliza o infarto com supra. Antes disso, não se usava esse critério do supra, utilizava-se critérios clínicos. Aquele caso que eu ilustrei do seu João, antes da meta-análise do FTT, provavelmente teria sido trombolizado. E qual seria o passo lógico agora? Supra significa oclusão coronariana? Muitos deles provavelmente sim, alguns outros não. Da mesma forma que infarto sem supra também pode ter oclusão coronariana aguda. Então, o próximo passo deveria ser tentar encontrar uma relação entre eletro e angiografia, ou seja, olhar o eletro do paciente X e o cateterismo do mesmo paciente X e ver quais alterações eletrocardiográficas correspondem à oclusão. Porque, lembra, gente, a gente trata oclusão e não supra. A gente trata coronária e não um risco numa folha de papel. Só que, inexplicavelmente, não foi esse o caminho seguido pela medicina. Pô, se tem paciente com infra que tem oclusão e se tem paciente com supra sem oclusão, você concorda que não só eu posso estar dando um trombolítico em gente que não precisa, colocando essa pessoa sobre diversos riscos, como sangramento, AVC e morte, assim como eu estou deixando de tratar uma galera que tem oclusão, colocando essas pessoas também em risco de morte? Seu João, do nosso caso, é um infarto sem supra, mas é um infarto sem oclusão? Parece que não. Se os cientistas e pesquisadores não foram fazer a óbvia pesquisa para ver a correlação entre eletrocardiograma e angiografia, o que eles foram fazer? Na minha humilde opinião, eles foram perder tempo e dinheiro e, como o tempo é miocárdio, perdemos muitos miocárdios. Lembra nas suas aulas de cardiologia na faculdade, aquela maluquice que eu confesso nunca ter tido muito saco para ela, porque eu sempre achei muito sem noção, aquela maluquice de ficar contando milímetros de supra? Pois bem, depois de American Heart Association, conhecida como AHA, e a European Society of Cardiology, a ESC, terem publicado suas diretrizes em 2000, firmando a dicotomia de infarto com e sem supra e abandonando o infarto com e sem Q, foi publicado um artigo em 2000 mesmo, do Menal et al., Menal e colaboradores, que falava que o supra, para ser considerado um infarto, deveria ser maior ou igual a 2 milímetros nas derivações V1, V2 e V3, ou maior ou igual a 1 milímetro nas outras derivações. E aí é que começamos a contar quadradinhos nas folhas dos eletros para ver se era infarto. Você poderia, em uma demonstração de ingenuidade e esperança, perguntar se esse estudo correlacionou esses achados, esses supras de pelo menos 2 milímetros em V1, V2, V3, se correlacionou esse achado com angiografia. Em outras palavras, você poderia se perguntar se os pesquisadores pegaram esses pacientes com esses critérios eletrocardiográficos e levaram para o cateterismo e viram se tinha oclusão coronariana ou não. Só que eles não fizeram isso. Eles correlacionaram com o biomarcador. Pelo menos era troponina o biomarcador, né? Não, era CKMB. Então, em nenhum momento a gente estava olhando de verdade para a artéria coronária ocluída. A gente estava olhando para o eletro e para o biomarcador e tratando o eletro e o biomarcador.
Depois veio um outro cientista chamado McFarlane, que disse que o supra de ST era uma alteração comum e que a gente deveria não só se preocupar com a milimetragem do supra, mas que também deveríamos avaliar o supra pela idade e pelo sexo. Também não fez nenhuma correlação com a geografia. Em 2003, Wu e colaboradores também afirmaram que supra era comum. 2% dos homens de 18 a 40 anos tinham supras com mais de 3 milímetros. E aí, em 2004, a AHA, citando todos esses estudos, publica uma diretriz de que supra de ST com mais de 1 milímetro em qualquer duas derivações contíguas, a conduta é trombólise. Em 2007, a gente tem a segunda definição universal de infarto agudo do miocárdio, que vai dizer o quê? Infarto que tem supra de ST de 1 milímetro pelo menos em duas derivações contíguas, exceto em V2 e V3, que aí em V2 e V3 precisava ser 1,5 milímetro para as mulheres e 2 milímetros para homens. E aí isso seria considerado infarto com supra e deveria ser trombolizado ou levado para o cateterismo. Tá entendendo por que você tinha que ficar decorando milimetragem de supra para prova de residência, por exemplo? Você também fica revoltado, assim como eu, em ter decorado esses critérios e descobrir que eles nunca foram correlacionados com oclusão coronariana? Vamos lá. Espero que até aqui você tenha entendido que o critério de eletro com supra, ele é falho, mas e o eletro sem supra? Quão grave que é a situação? Quanta gente estamos deixando passar? Em 2001, um estudo de Schmidt e colaboradores mostrou que uma parcela significativa de pacientes sem supra tinha oclusão coronariana. Foram 1.788 pacientes com sintomas de infarto e CKMB positiva que foram para o cateterismo e desses, 418 pacientes, ou seja, quase 23%, tinha oclusão coronária aguda. A coronária ocluída com mais frequência, em 29% dos casos de infarto sem supra, era a circunflexa esquerda. Em 2010, um outro estudo fez o seguinte: o ponto de partida foram os cateterismos realizados em pacientes com oclusão coronariana de 90% ou mais. E daí foram retrospectivamente pegar o eletro desses pacientes. 28% não tinha supra, sendo que o critério da época era só 1 milímetro de supra para todo mundo. Teve um outro estudo de 2007, uma meta-análise com 40.777 infartos sem supra, onde 25,5% tinham oclusão coronariana. E antes disso, em 2022, Koyama e colaboradores publicaram um estudo muito, mas muito legal. Foi um estudo em um hospital que decidiu radicalizar a situação. Cateterismo 24 horas por dia, 7 dias por semana para toda suspeita de infarto, independente do eletro. Dos 125 infartos sem supra, 47% tinham oclusão coronariana aguda. Só esse estudo do Koyama, para mim, já era suficiente para a gente pensar em rever essa situação toda. Mas a gente entra numa situação complexa. Se eu tenho evidências que infarto sem supra realmente tem oclusão coronariana aguda, eu preciso tratar como oclusão. Nenhum guideline, porém, respalda eu trombolizar. Se eu trombolizar um infarto sem supra, mesmo que eu melhore a vida do paciente, eu posso até em casos extremos perder meu CRM. Então, o melhor seria regular um paciente desse para um serviço com cateterismo de urgência, pensando até no caso do nosso paciente João. Mas aí, a gente tem que usar o nosso poder argumentativo para convencer o médico regulador a acreditar que aquele paciente com um infarto sem supra de ST tem oclusão coronariana aguda. E a gente pode se deparar com uma contra-argumentação potente, mas falha, de que os estudos, os trials randomizados, não mostraram benefício no cateterismo, entre aspas, imediato, versus cateterismo urgente por infarto sem supra. Só que, como eu disse, essa argumentação é falha. Vamos pensar no seguinte: você concorda comigo que existe oclusão coronariana aguda tanto no infarto com supra e sem supra? Mas a gente também tem que concordar aqui que a prevalência de oclusão coronariana ocorre com muito mais incidência no infarto com supra, beleza? Então, o infarto sem supra tem uma menor incidência de oclusão coronariana, mas tem oclusão coronariana. E são essas pessoas que têm oclusão que a gente quer salvar, que a gente quer tratar. Então,
para eu fazer um estudo que mostre benefício em tratar o infarto sem supra, que tem uma incidência menor de oclusão coronariana, eu preciso de um número amostral muito grande. Pô, o estudo do Japão, fazendo cateterismo 24 horas por dia, 7 dias por semana em todos os pacientes, só teve 125 infartos sem supra. Esse é um ponto da dificuldade de provar esse benefício. Mas tem uma outra questão. Os estudos que tentaram ver se tinha benefício entre intervenção imediata no infarto sem supra e intervenção atrasada, essa definição de intervenção imediata ou até mesmo de intervenção precoce foi muito ruim. Tipo, muito ruim. Olha só, o estudo do Meta e colaboradores, 2009, comparando intervenção precoce versus intervenção atrasada. Intervenção precoce foi definida como dentro de 24 horas e intervenção atrasada após 36 horas. A mediana de tempo para intervenção no grupo precoce foi de 14 horas e no fim não teve diferença. Você acha isso precoce para o infarto? 14 horas? Pensa no caso do nosso paciente fictício, João. Ele tem 14 horas de vida com infarto sem supra em choque cardiogênico? Cateterismo de emergência é menos de 2 horas. E fontes que conversaram com o autor desse estudo revelaram que os pacientes com infarto sem supra, mas que mantinham dor refratária, foram excluídos do estudo e levados para o CAT. E isso é uma coisa que a gente vai ver se repetir em todos os estudos. Pacientes sem supra, mas com dor isquêmica em choque cardiogênico com altas doses de droga vasoativa e outros complicadores eram levados da emergência pro cateterismo sem serem incluídos nos estudos. Ainda bem que eles foram levados, né? Mas eles eram excluídos do estudo. Um outro estudo, o Ictus Trial, de 2017, foram 1.200 pacientes com infarto sem supra com troponina positiva. A intervenção precoce era definida como dentro de 24 a 48 horas, sendo que os pacientes, abre aspas, com indicação de terapia de reperfusão, instabilidade hemodinâmica ou insuficiência cardíaca congestiva aguda foram excluídos. Ou seja, provavelmente eram pacientes com infarto sem supra com oclusão coronária. E esse estudo nem sequer fez uma comparação entre os achados de eletrocardiogramas e os achados da angiografia. Em um outro estudo de 2003, Newman e colaboradores tiveram 410 pacientes com infarto sem supra, mas que tinha infra de ST e TROP positiva. Um grupo recebia cateterismo dentro de 3 a 5 dias. O outro grupo recebia cateterismo dentro de 6 horas. Esse era o tratamento precoce, até 6 horas. No grupo tardio, o de 3 a 5 dias, houve 3 mortes em excesso e 10 infartos extensos. E morreu mais gente. Foi 11,6 no grupo tardio contra 5,9 no grupo precoce, com um P de 0,04, ou seja, estatisticamente significativo. Só que sabe qual foi a conclusão dos autores? De que as estratégias precoce e tardia não faziam diferença no desfecho final. Fica aqui então um recado para você, caro espectador, de que se você só lê a introdução e a conclusão do artigo, você vai perder detalhes cruciais. Talvez o próprio autor desse estudo só tenha feito a introdução e a conclusão também, porque não é possível ele ter chegado nessa conclusão. Então a gente está diante de um problemão, né, galera? Se toda a conduta do tratamento do infarto é definida pelo eletro, ou seja, pela presença e ausência de supra, e eu acabei de descobrir que o supra ou a ausência do supra não necessariamente significa presença ou ausência de oclusão coronária aguda, eu preciso me questionar se eu estou tratando eletro ou oclusão. O trombolítico e a angioplastia final são feitos para remover um trombo e não para corrigir um achado de exame. Só que todo o protocolo de dor torácica vai falar para você o que você tem que fazer com o paciente de acordo com esse achado de exame, o supra ou a ausência dele. E isso está errado. Isso impede que muito paciente com infarto sem supra, mas com oclusão coronariana, receba o tratamento. Eles morrem. E aí o cateterismo, que já é um recurso escasso, se você quiser colocar toda uma nova população para receber cateterismo de urgência, a população do infarto sem supra, aí que você vai ficar com um recurso mais escasso ainda. Porque toda a nossa abordagem de saúde frente ao infarto é definida através do supra e não através da oclusão.
E aí você vai ter que gastar tempo e saliva tentando convencer reguladores de transferência, tentando convencer reguladores de SAMU, convencer cardiologistas, hemodinamicistas que aquele paciente que tem um infarto sem supra merece um cateterismo imediato. Quem é você na fila do pão para mandar um hemodinamicista que fez 2 anos de clínica médica, 2 anos de cardiologia e 2 anos de hemodinâmica? Quem é você para falar para ele que supra é falho e que teu paciente sem supra tem oclusão coronariana? Problemão, né? Mas vamos lá, que dá para a gente encontrar algumas saídas. Diante de todo o exposto aqui, eu te pergunto: eletro é ruim? Tem que ser jogado fora? Não. Pensa aqui no AVC. Tomo de crânio mostra 100% dos AVCs nas primeiras 24 horas? Não. A gente deixa de fazer por conta disso? Não. Um único eletro de 12 derivações tem baixa sensibilidade, pode detectar menos de 50% dos infartos. Se o infarto for de artéria circunflexa, então, sua situação piora. Por isso, a gente precisa de duas coisas: eletros seriados repetidos de 10 a 20 minutos, pelo menos umas 3, 4 vezes. Isso ajuda a identificar alterações dinâmicas, e alterações dinâmicas significam que tem alguma coisa ocluindo e desocluindo ali. Tipo, você pega um primeiro eletro e ele está estranho, e no segundo eletro ele normalizou, isso não é uma coisa boa. É um alerta de que tinha alguma coisa que obstruiu e agora desobstruiu. Esse paciente precisa de um cateterismo. E a segunda coisa que a gente precisa é fazer outras derivações. V3R, V4R, V7, V8, V9. Eu sinceramente não sei porque a gente ainda não tem máquinas de eletro espalhadas pelo mundo que já venham com todos esses eletrodos para fazer um eletro de 17 derivações logo de cara. Outra coisa importante: chegou um paciente com sintomatologia de infarto, você começou o tratamento com AS, clopidogrel, enoxaparina e nitrato e o paciente não está respondendo, está em bomba de infusão de tridil ou de niprid, não melhora, ou está em choque cardiogênico, dane-se o eletro, se é supra ou sem supra. Esse paciente tem tropo positiva, precisa de um cateterismo. E como eu disse antes, o ultrassom à beira-leito vai te ajudar demais a achar alterações de parede cardíaca, né, que falem a favor do infarto. Então, ECG seriado, fazer demais derivações, reavaliar sempre e ultrassom são grandes aliados no paciente com suspeita de infarto e de infarto sem supra. Mas nós temos outros achados no eletro que podem nos ajudar a falar que é uma oclusão coronariana aguda que está acontecendo. E se você falar esses achados para um regulador de vaga ou para um hemodinamicista, você tem mais chances de conseguir um cateterismo para aquele paciente. Olha para a tela, gente. Tá vendo o eletro da esquerda? Ele é o normal. E aí, quando a gente fala de supra ou de infra, a gente fala disso a partir do ponto J. Então, é um supradesnivelamento que acontece no ponto J. Quem é esse ponto J? Olha o QRS. O que é o QRS? A gente tem primeiro a onda P ali, mais à esquerda ela sobe, desce, e aí você tem o comecinho bem pequeno de uma onda Q que dá uma descidinha, e aí ele sobe a onda R. E aí ele desce de novo, que é a onda S. O ponto J é quando a onda S termina ali e ela vai começar a encaminhar em direção à onda T. Então, esse é o fim dessa inflexão da onda S. Esse é o ponto J. O supradesnivelamento, ele pode acontecer, ele acontece ali, o supra ou o infra. Mas vamos lá. Olha para o eletro do meio. Compara a onda T do eletro da esquerda, que é o normal, com a onda T do meio. Uma onda está para cima, a outra está para baixo. Isso é uma das coisas que importa, a inversão de onda T. O que importa também é a amplitude da onda T, que no eletro do meio é maior, ou seja, vai muito mais para baixo. E também, como você pode ver, a onda T do eletro normal, o da esquerda, ela sobe primeiro numa rampa mais tranquila, assim, mais suave, e desce de uma vez. A onda T normal, ela é assimétrica. A onda T do meio, ela é simétrica, que sugere uma isquemia subepicárdica. A onda T do eletro da direita também é simétrica, muito ampla e muito maior que o QRS que está precedendo ela.
A onda T hiperaguda, prazer, é essa daí, é normalmente o que você vê aparecer um pouco antes de surgir o supra de ST. Por isso, isso também isso mostra a importância do elétron seriado, porque se você pega esse elétron numa primeira vez, quando você repetir, pode ser que o supra apareça. Falando de supra, uma das coisas que a gente infelizmente ainda aprende na faculdade é que bloqueio de ramo esquerdo novo ou presumidamente novo é a mesma coisa que infarto, e isso não é verdade. Desde 2013, isso saiu das diretrizes de infarto, e a Diretriz Brasileira de Atendimento à Dor Torácica em 2025 reforça essa ideia. O Dr. José de Alencar, um dos maiores cardiologistas do Brasil, publicou uma revisão sistemática e meta-análise sobre o tema. O que ele concluiu no estudo é que a cronologia do BRE não importa. Novo, antigo, indeterminado, frente a um paciente com clínica de oclusão coronariana aguda, bloqueio de ramo esquerdo, o que importa não é o bloqueio, é a clínica da oclusão. O que vai te ajudar a detalhar melhor o eletro e apontar mais ou menos para infarto são os critérios de Esgarbosa modificados por Smith. Lembrando que a gente vai usar os critérios modificados de Esgarbosa só em pacientes com ritmo de marca-passo ou bloqueio do ramo esquerdo. O primeiro critério, que você pode ver aí na tela aqui, mostrado no traçado da esquerda, em derivações com complexo QRS positivo, o critério é positivo quando você tem elevação concordante, ou seja, também positiva, maior ou igual a 1 milímetro. Sim, voltamos a contar milimetragem. Tá vendo a imagem? QRS é positivo, a onda T também, e ela tem uma elevação maior que 1 milímetro. Segundo critério, no traçado da direita, só vale para as derivações V2, V3 e V1. Desculpa, só vale para as derivações V1, V2 e V3. Depressão, ou seja, infra de ST maior ou igual a 1 milímetro. Tá vendo a imagem? Terceiro critério, no traçado do meio, elevação, ou seja, supra discordante, ou seja, o QRS é negativo e a onda T é positiva. Então, supra de ST maior ou igual a 5 milímetros, ou se a onda T for pelo menos 25% do tamanho da onda S. Qualquer um critério positivo, você pode tratar esse paciente com um infarto com supra de ST. Eu odeio isso, gente, de ficar decorando eletro, fazendo continha, medindo traçado, é chato, mas salva vidas. E hoje em dia a gente tem aplicativo para tanta coisa que não fica tão difícil mais. A gente tem que lembrar que isso é sobre mudar a conduta e mudar o desfecho da vida de alguém. Mas vamos lá. Existem outros eletros que podem indicar ou não oclusão coronária aguda e que não tem supra. O primeiro é infarto de parede inferior. Está aparecendo aí na tela para vocês. O que é que a gente tem que se preocupar? Elevação de ST em qualquer duas derivações inferiores contíguas de qualquer milimetragem associado a infra de AVL, sendo uma alta suspeição para infarto inferior. Lembrando que as derivações inferiores são AVF, D2 e D3. E é discreto como no caso desse eletro. Olha aí o infra de AVL. E o supra é muito discreto também nas três derivações inferiores. O segundo, o infarto de parede posterior. A gente vai pensar nele quando tivermos um infra de ST em V1 a V3. Pode ter nas outras derivações precordiais também, como tem no eletro da imagem. Pode ser que você veja uma onda R ampla e maior do que a onda S em V2. É normal nessa derivação ser o contrário. E se você fizer um eletro com V7, V8, V9, você pode ver um supra de ST nessas derivações, confirmando um infarto posterior. O terceiro padrão já é mais famoso, o padrão de De Winter. A gente vai ter ondas T's altas, proeminentes e simétricas, e antes delas aparece uma depressão de ST nas derivações precordiais, V1 a V6. Também pode ser que tenha elevação de ST em AVR. Aí a gente vai ter também o padrão de Aslanger, que é outro já reconhecido. Gente, se você está só ouvindo o áudio, se tiver um tempo de ver esse episódio em casa, numa tela, olhando para a tela, estou mostrando todos os eletros aqui para vocês, tá? Então, o padrão de Aslanger é uma elevação de ST em D3,
sem elevação de ST em AVF ou D2, que são as paredes contíguas, e pode ter elevação de ST em AVR, e aparece infra de ST em qualquer derivação entre V4 e V6 com onda T positiva, além de ter um supra de ST em V1 maior do que em V2. O padrão de Eisenhower foi visto em 6,3% de pacientes classificados com infarto sem supra e é um preditor de infarto de grande tamanho e alta mortalidade, correlacionado com doença de múltiplos vasos. O próximo padrão é a distorção terminal do QRS. Esse vai valer para V2 e V3 e é a ausência de onda S abaixo da linha isoelétrica, ou seja, abaixo da linha de base, e a ausência de onda J em V2 e V3 também. Vamos ver esses dois elétrons aqui que têm uma cara um tanto familiar. Os dois têm cara de repolarização precoce. Tem ondas S profundas em V1 e V2 e ondas R altas em V4 a V6. Se você fosse fazer um cálculo do Sokolov, ia dar um alto índice, inclusive. Mas tem uma diferença entre os dois. Olha para o V3. O V3 do elétron de cima é o que a gente chama de distorção terminal do QRS. Percebe que a onda S do V3 não vai para baixo? Ela tenta ir para baixo e já sobe. Isso pode indicar a oclusão de artéria descendente anterior esquerda. O V3 do elétron de baixo é que tem uma onda S que desce para baixo da linha de base. Isso é repolarização precoce. Pode ser que você tenha um caso raro em que a onda S de V3, mesmo na repolarização precoce, não desça. Mas aí tem uma diferença de quando é distorção terminal do QRS e quando é repolarização precoce. Olha para esses dois V3 aqui. Tá vendo esse V3 de baixo? Percebe que quando a onda R começa a descer e virar a onda S, ela já sobe, mas antes de virar a onda T, ela dá um pico para cima, desce, sobe de novo? O pessoal chama isso de aspecto de Anzol. Isso indica que é repolarização precoce. Agora, o V3 de cima do paciente com distorção terminal do QRS não tem essa pontinha para cima. Ele passa direto da onda S para a onda T. Isso é oclusão coronária. E se você reparar no V4 dos dois primeiros elétrons, é a mesma coisa. O V4 do elétron da oclusão coronária, da distorção de QRS, não tem o anzol. O V4 do paciente de repolarização precoce tem. Um outro padrão, que o nome já é conhecido, é o da síndrome de Wellens. Percebe que o nome é síndrome, então tem um quadro clínico caracterizado por angina recente. E normalmente as alterações do elétron vão aparecer com mais frequência depois da melhora da dor. Nesse elétron, você não vai ter ondas Q, não vai ter elevação significativa do ST. Você vai ter ondas bifásicas ou plus-minus, que essa onda T que ela é tanto positiva quanto negativa, ou seja, ela está acima da linha de base e abaixo da linha de base, e o pessoal chama isso de Wellens tipo A, ou as ondas T profundamente invertidas e simétricas, o tipo B, em V2 e V3, mas que podem pegar desde V1 até V6. Existem outros elétrons que não têm nomes específicos, mas que chamam a atenção. A SBC chama de elétron duvidoso ou limítrofe. Então, um paciente com supra de ST em AVR ou V1 e que tem infra de ST difuso, por exemplo, em 6 ou mais derivações, isso aí é isquemia circunferencial. Pacientes com infra de ST em derivações contíguas ou onda T invertida, lembra, o eletro ele não existe sem paciente. Você não vai ter, por exemplo, esse caso aqui, um eletro com infra de ST em derivações contíguas ou onda T invertida sem ter um paciente. Então existe dor torácica envolvida, existem sintomas envolvidos. Então todos esses achados de eletro eles vão ter uma clínica, uma história, uma sintomatologia associada. E na dúvida, repete o eletro dentro de 10 minutos. Beleza. Então a gente falou dos padrões de elétrons que podem ser oclusão coronariana aguda. Mas e agora? E se eu estiver diante desses elétrons diferentes ou inconclusivos? Ou seja, se eu estiver diante de um paciente com quadro suspeito de infarto, mas que não tem aquele supraclássico no eletro, eu chamo de infarto sem supra e trato como infarto sem supra? Mas e se eu tiver um eletro de oclusão coronariana aguda? Bem,
A SBC, na diretriz de 2025, recomenda o seguinte: primeiro passo é a discussão do eletro com um ou mais médicos experientes. Se tiver acesso a uma telecardiologia, melhor ainda. Se o paciente tiver um eletro prévio para você poder comparar, melhor ainda. Como eu disse, a SBC também lembra que é fundamental a correlação clínica. E assim como eu falei, a recomendação é fazer ECG seriado, exclusão de diagnósticos diferenciais e fazer um eco à beira-leito se possível. Frente a esse cenário, se você é médico numa UPA, frente a um eletro duvidoso, a melhor coisa que você pode fazer é usar todos os argumentos que você está sendo exposto aqui para tentar transferir esse paciente para um serviço especializado que tenha mais recursos. Não manda para casa. Pense que pode ser oclusão coronariana. E aí, obviamente, se você está na dúvida entre infarto com supra, eletro duvidoso, infarto sem supra, angina instável, você vai fazer dupla antiagregação plaquetária, anticoagular e pedir os exames, uma tropa de preferência. Se é certeza o IAM com supra, é trombólise ou CAT, a depender da disponibilidade. Se o paciente tem instabilidade hemodinâmica ou um ECG preocupante, ou os dois juntos, com persistência de sintoma, a investigação tem que ser acelerada. É isso que a diretriz fala. Dedímero, troponina, ecocardio beira-leito são seus aliados. Infelizmente, a diretriz brasileira, nem diretriz nenhuma, vai falar para a gente se a gente deve trombolizar esses pacientes com clínicas de infarto e instabilidade hemodinâmica, e até mesmo achados ecocardiográficos de infarto, mas que não tem supra no eletro. Não é que nem no TEP, por exemplo. E a gente explora um pouco mais disso no episódio que eu falei sobre o abismo tecnológico da saúde. Então, esse paciente, ele precisa de cateterismo. E se você não tem o seu serviço, tem que transferir. E aí é manejar ele clinicamente, usando droga vasoativa, usando todos os artifícios, intubação se for necessário, com as drogas menos cardioinstáveis possíveis e tentar mantê-lo bem até que você consiga um cateterismo. Pessoal, esse episódio aqui não só tá longo, como já teve muita informação. Então eu vou parar por aqui e preparar um próximo episódio para a gente conversar sobre o que faltou, como por exemplo, o uso de troponina, diferenciar entre infarto e angina instável, quando liberar o paciente para casa com segurança. As mensagens principais desse episódio, eu acho que elas foram bem dadas. O infarto é a oclusão coronariana aguda, e esse é o nosso foco de tratamento. A gente trata oclusão. Supra de ST é um indicativo de oclusão, mas nem sempre é. Infra de ST ou ausência de supra não indica ausência de oclusão coronária. Vocês que trabalham na emergência, que atendem pacientes com dor torácica, têm que conhecer esses padrões de eletros possíveis que podem representar a oclusão coronária. E não só isso, é nosso dever divulgar essa informação, para a gente poder superar o paradigma de supra e não supra. Isso vai implicar em mudanças nas nossas práticas e até mesmo como serviços de cardiologia e hemodinâmica se estruturam e se distribuem pelo país. E essa mudança vai demorar, mas a gente vai fazer parte dela. Se a gente já está conseguindo ser vitorioso em expandir a prática de intubar com ketamina ao invés de midazolam e de parar de usar fentanil na intubação, e isso está cada vez mais ganhando espaço, eu vejo com bons olhos a mudança no tratamento do infarto também. E eu queria convidar vocês a conhecer o documento que dá origem a essa demanda, a essa mudança. Ele está disponível em inglês e se chama The OMI Manifesto. A principal mente por trás disso é o médico estadunidense Stephen Smith. E fica aí, inclusive, o convite para algum emergencista ou cardiologista que queira traduzir o The OMI Manifesto, que eu não sei se tem tradução ainda. OMI significa Occlusive Myocardial Infarction. Em português, não colou muito chamar de infarto miocárdio oclusivo, IMO. A gente tende a chamar de OCA, oclusão coronária aguda, que os falantes de inglês dizem ACO, Acute Coronary Occlusion. Mas nomes à parte, a ideia principal é tirar o foco do supra, parar de falar infarto com ou sem supra, porque isso não diz muita coisa sobre a oclusão ou não de coronárias, e passar a chamar de infarto OCA ou NOCA, que seria o não oclusão coronária aguda. Ou será que SOCA sem oclusão coronariana aguda ficaria melhor? Bem, é isso, meus caros. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vejam e revejam ele. Tem muita informação importante e não tem informação para passar em prova aqui, provavelmente. É informação para tratar pacientes mesmo.
tem muita coisa para absorver, muito eletro para ver, mas o caminho já está dado. Uma última recomendação para vocês também, se vocês quiserem ver eletros, existe um banco de dados do Life in the Fast Lane, que eu vou deixar o link na descrição para vocês verem também. Se vocês gostaram do episódio, compartilhem com seus amigos. Se não gostaram, compartilhem com seus inimigos. Já sabe, né? Curte o canal, se inscreve. Eu fico por aqui e eu volto com a parte 2 do atendimento ao infarto. Até a próxima.